A velha casa permanecia solitária, isolada e esquecida pelo tempo. Ficava nos limites da vila, onde a terra encontrava a natureza selvagem. A casa era uma silhueta austera contra o sol implacável. Paredes desmoronando sussurravam segredos de uma era passada. Falavam de um passado que era melhor deixar intocado, uma história envolta em mistério e tristeza. Este não era um lugar de conforto ou consolo, era um lugar de medo. Os moradores locais cochichavam histórias, suas vozes tremendo de pavor. Histórias da mulher que amaldiçoou a casa, seu espírito pairando nas sombras. Chamavam-na de a Casa das Almas Penadas. A Casa das Almas Penadas, um nome que causava arrepios na espinha. Os moradores evitavam a casa, evitavam sua sombra, temendo o desconhecido. Evitavam até mesmo pronunciar seu nome. Temiam a maldição que pairava. Diziam que a casa era um receptáculo, um recipiente de energias sombrias. Ela continha a fúria da injustamente acusada. Antônia, uma mulher desprezada. Ela foi uma mulher traída por seus vizinhos, condenada por suas mentiras, executada por um crime que não cometeu. Anos se passaram, as estações mudaram. No entanto, a casa permaneceu, intocada pelo tempo. Era uma lembrança constante da escuridão que pode consumir uma comunidade, um símbolo da culpa coletiva. A casa era uma cicatriz na paisagem, um testemunho da loucura humana. Era uma ferida que se recusava a cicatrizar, uma presença assombrosa que permanecia na mente de todos que conheciam sua história. Antônia era diferente. Ela não era como as outras mulheres da vila. Ela era um espírito livre, sem amarras, às convenções da sua época. Uma mulher à frente do seu tempo. Os moradores da vila não a compreendiam, vendo sua independência como uma ameaça. Temiam sua natureza independente, cochichando pelas costas e lançando olhares de desconfiança. Quando a tragédia se abateu sobre a vila, eles não hesitaram em culpar Antônia. Acusaram-na de bruxaria. As provas eram frágeis, baseadas em nada além de medo e superstição. Era baseado em crendices, um medo profundo do desconhecido. Era baseado no medo, um medo que nublava seus julgamentos. Mas os moradores estavam cegos pelo preconceito, incapazes de enxergar a verdade. Condenaram Antônia à morte, convencidos de que ela era a causa de suas desgraças. Enforcaram-na em uma árvore nodosa, um símbolo de sua justiça equivocada. Ela ficava na beira da vila, uma lembrança constante de seu ato cruel. Ao dar seu último suspiro, Antônia amaldiçoou a vila, sua voz carregada de dor e fúria. Amaldiçoou aqueles que a injustiçaram, jurando que pagariam por seus atos. Suas palavras eram carregadas do fogo frio da vingança, uma promessa de retribuição. Ela jurou que sua alma jamais encontraria paz, não até que a justiça fosse feita. Não até que a justiça fosse feita e aqueles que a prejudicaram enfrentassem as consequências. Os moradores ignoraram sua maldição, achando que eram delírios de uma mulher desesperada. Eles não deram ouvidos, acreditando serem apenas os delírios de uma mulher desesperada. Mas estavam errados, terrivelmente errados. Eles logo descobririam o verdadeiro preço de suas ações, um preço que os assombraria para sempre. Clara deu de ombros para as histórias locais. Ela não acreditava em fantasmas. Ela não acreditava em maldições. Ela era uma mulher da ciência. Ela acreditava na lógica. Ela acreditava na razão. Sua curiosidade, no entanto, foi despertada. Clara decidiu explorar a casa abandonada. Ela queria desvendar o mito. Ela queria provar que não havia nada a temer. Armada com sua lanterna e seu ceticismo, ela entrou. O ar lá dentro era pesado. Era denso com o cheiro de mofo. A poeira estava intacta. Teias de aranha se agarravam a cada superfície. A casa era um túmulo. Clara se aventurou mais fundo.
As tábuas do chão rangeram sob seus pés. Cada passo ecoava através do silêncio. Sombras dançavam nas paredes. Elas eram projetadas por sua lanterna bruxuleante. A casa parecia viva. Parecia que a estava observando. Quanto mais Clara se aprofundava na casa, mais perturbador o ambiente ficava. As sombras pareciam se adensar e o silêncio era quase ensurdecedor. Ela começou a ouvir sussurros. Viu vultos, sombras fugazes. Eles pareciam dançar, sempre fora do seu campo de visão, como um saci-pererê, sumindo assim que ela virava a cabeça, como num piscar de olhos. O ar ficou mais frio e a sensação de estar sendo observada se intensificou. Deu até um arrepio. Parecia coisa de mula sem cabeça. Ela se abraçou, tentando afastar o frio que parecia penetrar até os ossos. Um dos cômodos tinha uma atmosfera particularmente pesada. O ar estava denso, quase sufocante. Parecia até que tinha curupira por perto, repleto de uma sensação palpável de pavor. Clara examinou o cômodo, o coração batendo forte no peito. Encontrou uma boneca jogada no chão. Parecia que ninguém tocava nela há anos. Era velha e gasta, tipo uma daquelas bonecas de antigamente. O tecido estava desfiado e as cores desbotadas. A boneca não tinha um olho. A órbita vazia parecia encará-la. Clara sentiu um arrepio na espinha. Não conseguia se livrar da sensação de mal-estar. Rapidamente, ela colocou a boneca no chão e se afastou. Seu coração disparou enquanto tentava se acalmar. Ao se aventurar mais fundo na casa, Clara descobriu, por acaso, um cômodo escondido. Uma descoberta inesperada. O cômodo ficava atrás de uma tapeçaria esfarrapada. O tecido estava velho e gasto, quase caindo aos pedaços. O quarto era pouco mobiliado, parecia abandonado, como uma lembrança esquecida. Havia apenas uma cadeira e uma mesa de madeira. A simplicidade do cômodo era sinistra. Em cima da mesa, havia um diário encadernado em couro. Clara abriu o diário com as mãos trêmulas. Ela reconheceu a letra elegante. Era da Antônia. A descoberta a atingiu em cheio. As anotações no diário falavam de traição. Falavam de medo. Cada palavra parecia ecoar no silêncio do quarto. Falavam da injustiça que a levara à morte. Clara sentiu uma profunda tristeza ao continuar a leitura. Clara passou horas lendo o diário. As palavras pareciam saltar da página. Elas pintavam um quadro vívido da vida de Antônia. À medida que lia, Clara sentia uma sensação crescente de mal-estar. Era como se ela estivesse sendo observada. Ela podia ouvir passos suaves a seguindo. Toda vez que ela se virava, não havia nada lá. De repente a casa gemeu. Poeira caiu do teto. A lanterna de Clara piscou. Ela mergulhou na escuridão. O pânico tomou conta dela. Ela tateou em busca da lanterna. Ela tentou desesperadamente encontrar o caminho para sair da escuridão. Então, ela ouviu uma voz de mulher. Era um lamento triste. Parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Era frio, cheio de desespero e fúria. A voz sussurrou seu nome. Clara estava paralisada de medo. Seu sangue gelou. Clara cambaleou para trás. Ela esbarrou em algo sólido. Ela balançou a lanterna ao redor. Ela engasgou. Diante dela estava a figura fantasmagórica de uma mulher. Era Antônia. A forma espectral de Antônia era clara como o dia. Ela era translúcida. Ela cintilava. Ela estava preenchida por uma luz fria e sobrenatural. Seus olhos, no entanto, mantinham o mesmo fogo. Era o mesmo desafio que a levara à condenação. A mesma dor que alimentava sua maldição. Clara olhava fixamente. Ela estava sem palavras. Ela estava presa entre o reino dos vivos e o reino dos mortos. Aquilo não era uma invenção da sua imaginação. Era real. O fantasma de Antônia era real.
O terror deu velocidade aos pés de Clara. Ela correu pelos corredores escuros, desviando de teias de aranha e entulho. Ela não olhou para trás, mas podia ouvir os gemidos espectrais de Antônia ecoando atrás dela. Ela saiu correndo da casa, cambaleou para a luz do sol. Clara ofegou, buscando ar. Encostou-se em uma árvore próxima. Seu coração martelava no peito. Ela havia escapado da casa, mas sabia que nunca mais seria a mesma. Clara se virou para olhar para a casa que a manteve cativa pelo que pareceu uma eternidade. Enquanto ela observava, um vento frio varreu a vila, fazendo as árvores balançarem e rangerem. Quando o vento se acalmou, Clara notou algo arrepiante. Não havia nenhum sinal da casa. Era como se tivesse evaporado. Clara retornou à vila. Ela estava mudada. Contou sua história, mas ninguém acreditou. A trataram como louca. Disseram que ela estava delirando. Disseram que a casa havia feito mais uma vítima. Disseram que ela estava igual a Antônia. Clara sabia a verdade. Ela sabia que a maldição de Antônia era real. Tinha visto com seus próprios olhos. Tinha sentido nos ossos. A casa pode ter desaparecido, mas as almas que ela aprisionou continuam lá, presas à vila, presas à sua dor. Os moradores nunca mais falaram de Clara. Cochicharam que ela havia se juntado às outras almas perdidas. Cochicharam que ela estava presa para sempre dentro das paredes da casa amaldiçoada. A Casa das Almas Penadas.